Olá, o Trajetória já está no ar. O aniversário de Porto Alegre já passou, mas por aqui nós seguimos com nossa homenagem, contando a trajetória de pessoas e instituições que ajudaram a construir a história da capital. Por isso, hoje nós falamos sobre uma das maiores referências em cultura do estado que fica aqui em Porto Alegre, o Teatro São Pedro. E para nos falar mais sobre isso, o diretor artístico do teatro, Dilmar Messias. Dilmar, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Eu acho muito importante falar sobre o Teatro São Pedro porque, além de ser diretor artístico do teatro, eu tenho uma trajetória dentro do teatro, como de resto todos os artistas de Porto Alegre e o público também. O teatro, como tu bem disseste, é uma referência da cultura do nosso estado e esta referência rompeu as fronteiras já. O teatro é considerado um espírito do gaúcho, da nossa cultura também. E é uma história de muitos anos, né, Dilmar? Afinal, desde a inauguração já se passaram mais de 160 anos. Como é que começou essa história, Dilmar? O Antônio Hohlfeld, que é nosso presidente, ele sempre fala da reunião dos homens e mulheres que habitavam no Porto Alegre, tiveram a ideia de levar ao presidente da província esta ideia de construir teatro. Isso em 1833. E aí começou a construção, que foi interrompida em função da Guerra dos Farrapos, e em 1858 foi inaugurado o teatro. E pelo palco do Teatro São Pedro passaram muitos artistas brasileiros e estrangeiros. A produção cultural do nosso estado, quer dizer, marcou fundamentalmente a nossa cultura. E assim foi indo até que houve um momento que o teatro já estava em condições que devia sofrer alguma reforma, e a Dona Eva fez uma transformação muito importante também, pegando exatamente a importância do teatro que o teatro tem para a gente. E eu falei da minha ligação com o teatro porque eu fui assistente, fui público do teatro durante um tempo, depois me apresentei no Teatro São Pedro, e hoje sou diretor artístico. Então eu conheço bem o significado e a importância desse espaço para nós. Eu assisti o meu primeiro espetáculo quando eu tinha 8 anos de idade. Foi uma peça de teatro por atores gaúchos. O diretor era o Glênio Pérez, a música era do Lupicínio Rodrigues e o texto era de um bageense, Pedro Vaine, A Fada Macambira. Esse foi. E depois eu fiz vários espetáculos, entre eles no meu elenco de um espetáculo chamado As Aventuras de Mimi Pestovitch, estreou no teatro o Ike Gomes como ator. Depois ele fez um enorme sucesso com os Tangos e Tragédias e faz até hoje. Bom, e essa minha história é a história do Teatro São Pedro, quer dizer, desse significado importante que ele tem para a nossa cultura. Então, aqui a gente tem um grande conhecedor da história do teatro, né? Dilmar, e o patrimônio, e ele já foi tombado como patrimônio público logo depois da sua fundação, né, o teatro. Exatamente. Como é que se mantém esse sucesso até hoje, mesmo tanto tempo, tantos anos depois? A gente sabe da importância. Quando o teatro foi construído no século XIX, havia poucas atividades, né? Em locais completamente inóspitos. Então, o teatro foi construído para dar dignidade à nossa cultura, à discussão dos nossos temas, à expressão das nossas artes. E
Então, em função disso, em função da importância que ele teve desde a sua inauguração e depois da sua reforma, é que se manteve e se mantém isto. Nós já passamos pelo teatro algumas administrações, até a Dona Eva, e depois da Dona Eva assumiu o Antônio Hoffel, que o nosso presidente tinha uma ligação muito grande, ele trabalhou muito tempo com a Dona Eva, então, quer dizer, tem um conhecimento completo desse significado e do espírito do teatro. E por falar na Dona Eva, ela foi uma pessoa importante, né, na reforma ali por volta de 1975, quando o teatro passava por problemas de segurança e tudo mais. Qual que é o papel da Dona Eva, então, na história do teatro? É muito difícil, porque a Dona Eva realmente, hoje, ela significa o nome fundamental do nosso teatro. Quer dizer, todo mundo que fala no Brasil e no exterior do Teatro São Pedro se refere a Dona Eva, entende? Porque ela, quando o teatro estava sucumbindo por muitos problemas, a Dona Eva fez um esforço com a comunidade, com nomes ilustres e pessoas e artistas, e, enfim, ela fez um esforço enorme para fazer com que o teatro readquirisse esta alma da nossa cultura, esse espírito que eu falo tanto. Então, a Dona Eva é um nome que se confunde com o Teatro São Pedro. Já que a gente fala de cultura, como que tu observa o papel do Teatro São Pedro na sociedade? Qual que é a importância do teatro aqui para a sociedade? Bom, o teatro, existe já uma mística muito grande em relação ao Teatro São Pedro e Porto Alegre, Teatro São Pedro e o Rio Grande do Sul, Teatro São Pedro e o Brasil. Existe uma mística muito grande, e essa mística ela tem um peso muito grande da Dona Eva. Mas, ao longo da sua trajetória, muitos diretores artísticos passaram e que mantiveram essa história, essa estrutura, e mantiveram esse espírito. Eu me lembro de vários que responderam, inclusive a Dona Eva, quando eu entrei no Teatro São Pedro, quando fui convidado para ser diretor artístico, a Dona Eva estava e ela recebeu, e a primeira coisa que ela me fez foi me dar um molho de chaves. E eu fiquei, inclusive, ao mesmo tempo, surpreso, assustado e lisonjeado com isso. Mas, enfim, a gente sabe o que o nosso público quer. A gente, todo mundo fala do público do Teatro São Pedro, mas o público do Teatro São Pedro é diversificado. Tem gostos e tem gostos para todas as expressões, dança, teatro, música, e também vários estilos, gêneros e etc. Então o teatro tem esse espírito, essa magnanimidade de abrir as portas para todas as expressões. Os nossos convidados, que são muito, que a gente tem uma dificuldade de escolher a programação, porque é uma programação, existe uma procura muito grande de várias expressões. E por isso que a Dona Eva teve a ideia de criar este centro cultural em que o Teatro São Pedro incorpora, que é o multipalco, porque a procura intensa e sempre fica alguém que a gente queria ver no palco de fora. E aí nós temos agora a possibilidade
que o governador Eduardo Leite nos deu. Diga-se de passagem, com o esforço do nosso presidente, do Antônio Hoffel, e a dedicação da secretária Beatriz Araújo. Esses nomes a gente não pode esquecer, porque foram muito importantes para concretizar esta ideia. Quando eu cheguei no Teatro São Pedro, embora tivesse a dona Eva a cabeça, havia um certo temor, uma certa preocupação, melhor dizendo, com esse espaço que estava muito difícil, a situação política, enfim, do país. Então estava muito difícil de ver concretizado este sonho. E eu algumas vezes duvidei, entende, que a gente fosse um dia concretizar, ou que eu ainda estivesse vivo quando da sua concretização. E o esforço dessas pessoas, o Antônio Hoffel, que acreditou na ideia, a Beatriz Araújo, que impulsionou com esta proximidade com o governador, então saiu. Então nós temos recursos suficientes para concretizar o sonho da dona Eva. E quando o governador anunciou nos fez uma surpresa enorme, foi uma emoção muito grande, que até agora eu sinto essa emoção da lembrança desse momento. Pois é, bem importante de se citar, né? Porque agora, então, vocês vão poder concluir, com esses recursos que o governo vai enviar, vão poder concluir as obras, né, do multipalco, um projeto bem ousado, que é um grande avanço ali para o teatro, que iniciou lá em 2003, né? Exatamente. E nós teremos, no primeiro momento, a conclusão das salas de dança, de circo e do teatro oficina, que era já um primeiro aporte que o governo do estado tinha nos dado através do projeto Avançar. E agora teremos a conclusão do palco do teatro italiano. O teatro italiano é o teatro que tem as mesmas dimensões do Teatro São Pedro e que fica no Complexo Cultural do Multipalco. Então nós teremos 2 grandes teatros ali, cravado no centro histórico de Porto Alegre, e um teatro para trabalhos experimentais e trabalhos de companhias de todo o estado. E essa possibilidade de ver esses espaços concluídos, o que já começou com a Sala da Música, que é um dos espaços concluídos no multipalco, que hoje, além de concentrar os ensaios da orquestra do Teatro São Pedro, tem um projeto maravilhoso, que é um projeto de inclusão social, um projeto social que ensina música erudita para os jovens os jovens de baixa renda, enfim, crianças e jovens. E nós vamos poder fazer vários projetos deste estilo, vamos poder trazer a produção cultural, que é a nossa produção cultural, a nossa produção artística de teatro, dança e música, ópera, ela é respeitada no Brasil inteiro pela sua profundidade, pela sua inovação, pela sua criatividade. E já que a gente fala na estrutura do teatro, o teatro conta inclusive com um memorial, né? Conta mais sobre esse memorial pra gente, Dilmar.
O memorial é um espaço à parte do teatro. A gente tem um carinho muito grande por ele, porque ali está registrada toda ou parte da história do Teatro São Pedro, com objetos, com fotos, com depoimentos. Incluímos uma nova ala nesse projeto, que é o memorial da Dona Eva. A memória da Dona Eva está ali. Num corredor, algumas pinturas que foram feitas, algumas esculturas da Dona Eva, alguns objetos da Dona Eva. Então, o memorial, além de ser um espaço que está sob o Teatro São Pedro, que tem a mesma grandeza que o foyer nobre do teatro, porque tudo que diz respeito à arquitetura e ao interior do teatro, eles estão muito relacionados com sua história e o esforço de preservação dessa história. Esse esforço é fantástico. Então a gente vê esse esforço ali naquela disposição, naquela exposição, nos objetos e, enfim, nós tivemos e nós temos um grande apoio da comunidade de nosso estado. Para tu teres uma ideia, nós recebemos doações de pianos. Então nós temos em quase todas as salas pianos que foram doados pela comunidade. E, enfim, tem móveis antigos também que foram doados. E é um interesse, a Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, que se mantém, que também é um outro empreendimento, uma outra ideia da Dona Eva, que transformou, que ajudou a transformar tudo isso. Não podemos esquecer, nem agora, eu até eu omiti o nome do atual presidente, que é o Gilberto Schwartzman, que também, junto com o Antônio Rolfe, com a diretoria, o Capra, o professor Capra, o João Antônio, enfim, todas as pessoas têm se dedicado a construir o projeto. O desafio muito grande era que nós tínhamos um projeto para concluir e nós concluímos. Então, o governador, vendo que a gente tinha feito a nossa lição, o trabalho de casa, disse, bom, então agora, sabedor de que esse projeto vai ser concluído, eu vou fazer esse aporte importante. E é um ganho para o teatro e para Porto Alegre, né? Exatamente. Como é que se estabelece essa relação, Diomar, do teatro com Porto Alegre? Qual que é a importância de um para o outro? O Antônio sempre fala desta relação do teatro que Porto Alegre, que afinal o teatro foi construído em Porto Alegre, capital da província e tal. Mas eu tenho uma lembrança também que o Teatro São Pedro funcionou durante muito tempo como um ponto de apoio para as companhias que vinham do Rio e São Paulo e que iam se apresentar nos nossos teatros, 7 de Abril, Teatro de Jaguarão, Teatro Esperança de Jaguarão, e assim, Teatro Przewodowska de Itaqui, o Teatro de Triunfo, enfim, todas as cidades ele servia como um parador, se apresentava aqui, podiam ir para as outras cidades. Então essa importância que tem para essa difusão da cultura, quer dizer, não era só teatro,
a literatura gravou e guardou isso, que se apresentavam músicos internacionais, mágicos, enfim, uma diversificada programação que a gente procura manter esse espírito e este princípio. E hoje a gente pretende muito mais receber do que... E a gente continua irradiando, porque muitas companhias que vêm se apresentar no São Pedro se apresentam em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio, que, aliás, é administrado, dirigido pela filha da Dona Eva, a Ruth Sofar. E para conhecer mais sobre o teatro, conhecer também a agenda, conhecer os espetáculos que o teatro tem, como é que a população pode ir conhecer? Nós estamos desenvolvendo um grupo da comunicação, que o Diego faz parte, a Alice, que é assessora da administração, da direção da presidência, fez um projeto muito importante de visitação, junto com a orquestra do Teatro São Pedro. Mas existe essa possibilidade de grupos se juntarem para fazer uma visitação guiada. Então as pessoas vão escutar a história do nosso teatro. Agora, certamente, que a gente vai ter que encontrar um modus operandi, porque a partir de agora nós vamos nos transformar num canteiro de obras. Mas a nossa ideia, o nosso princípio é de que a gente tenha sempre um lugar para mostrar o nosso espaço e para receber as expressões artísticas do nosso estado e do nosso país. E outras informações também podem ser consultadas no site do teatro, né, Gilmar? Exatamente, no site do teatro. Aliás, as solicitações de utilização do teatro também estão no site do teatro, onde na linha pauta, onde a referência é a solicitação de pauta. Então, chegando ao final já do nosso programa, Gilmar, a gente tem bastante coisa para contar, porque é uma história imensa, né, cheia de detalhes. Mas gostaria que o senhor deixasse, então, o seu recado final para quem nos assiste. O Teatro São Pedro tem muitas curiosidades, né? E a literatura se encarregou de registrar, e nós estamos procurando, inclusive, ainda com as pessoas que frequentam e frequentaram, manter esta memória. Mas foi um prazer muito grande estar aqui no programa. Espero ter conseguido dar uma ideia do que é o espaço e do que ele representa para todos nós. E eu falo sempre com muita emoção no teatro e agradeço que a gente possa mostrar isso para o público. Então, Gilmar Messias, diretor artístico do Teatro São Pedro, muito obrigada por trazer essas informações, compartilhar isso conosco, e parabéns pela participação. Então, esse foi o Trajetórias. O Trajetória de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara através das redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.